Quem determina a frequência é aqui, as configurações no oscilador. Se ele foi configurado aqui para 20 mil vezes ligar esse ponto ao GND, o dreno vai pegar essas 20 mil vezes que recebeu o pulso aqui e vai ligar desse ponto para isso, fazendo com que leve esse positivo para o GND. Essa bobina aqui do primário, ela vai começar a armazenar a energia. Toda vez que o pulso PWM estiver ligado, independente da frequência, essa bobina vai estar acumulando carga elétrica, vai estar acumulando, ainda não temos, corrente na outra bobina, que é a bobina que faz o secundário. Bobina do secundário. Olá, meu amigo, você está querendo aprender a consertar amplificador automotivo, mas ainda não está enxergando da forma correta. Você está enxergando mais ou menos assim como você está me vendo, pouca luz, pouco entendimento, não é assim? E aí começa a melhorar. Você foca só em um ponto. Agora começou a melhorar um pouquinho. Assim também na eletrônica. Eu vou te ensinar alguns passos que vai fazer você clarear a sua visão em relação às placas de circuito eletrônico nos amplificadores automotivos, tá bom? Vamos para a bancada? Enquanto estou indo para a bancada, vá deixando seu joinha. Meus amigos, eu entendo que para quem está começando a eletrônica, a visão de um circuito eletrônico é mais ou menos isso aqui. Começa a entender, vai clareando sua visão até que ela se transforme assim. Todas essas placas aqui, pessoal, para quem já é técnico profissional, sabe que todas elas têm algo comum, bem parecido. E se você treinar numa placa dessa, é a mesma coisa que treinar em todas essas outras. Eu vou mostrar aqui para vocês qual a melhor maneira de você reconhecer um circuito eletrônico e você aprender a fazer manutenção em qualquer uma dessas placas aqui, pessoal. Qualquer uma delas. Até mesmo no amplificador desse aqui pequenininho. Começando aqui, pessoal, por essa pequena placa de um amplificador. Que ela tem idêntico aos demais. Que você pode chegar a um diagnóstico ou uma análise rápida. Aprender rápido. A conhecer rápido. É que você vai observar pelo básico, pelo princípio. Tudo na nossa vida, a gente tem que chegar à conclusão que precisa chegar ao início, ao princípio, por onde começar. E para você que já conhece alguns componentes, como capacitores, transistor, terminais de alimentação ou conectores, drive de saída, já facilita um pouco. E quando você não conhece, não significa que você não vai aprender. Aprende sim. Nessa placa aqui, a gente tem aqui inicialmente a etapa de fonte de alimentação, onde tem aqui os terminais de alimentação, negativo da bateria, onde é ligado o negativo da bateria, terminal do remoto, é onde entra uma alimentação chaveada através de um toca-CD ou uma chave manualmente, ou um relé, e aqui o positivo, onde é ligado o positivo da alimentação bateria. Nesse caso aqui 12 volts. A partir do momento que a alimentação começa a circular por esse circuito aqui, tá? A etapa de fonte, é onde a gente tem aqui um transformador chopper. A alimentação entra nele e vem para o meio dos transistores. Logo após, temos um oscilador, que é um CI, onde vai oscilar um pulso chamado PWM. E esse pulso, após a saída desse componente onde oscila, alguns vêm direto para os transistores, para o gate dos transistores, tá? Outros vai através de drive, outros CIs, que vai aumentar essa corrente, ou alguns transistores. Vamos para outra placa com o mesmo raciocínio, tá? Essa placa aqui, por exemplo, fica até melhor a visão. Temos aqui um terminal que é ligado na carcaça, que é o terminal que vem para negativo da bateria, e esse aqui é o terminal conectado ao positivo. Passa por um fusível, passa por um pequeno indutor, chega ao trafo chopper e depois vai para o meio dos transistores, como na outra placa, tá? Como na placa vizinha aqui. Aqui existe um oscilador, que é o TL494. Esse oscilador, ele é um oscilador de PWM. A partir do momento que você alimenta esse amplificador, alimenta os terminais terra e positivo, e liga do positivo para o remoto, mandando a alimentação positiva, existe aqui um circuito chamado remoto, circuito remoto, onde tem um transistor que vai fazer o chaveamento de alimentação para o oscilador. Chegou a alimentação no oscilador, ele vai gerar o PWM, mandando para cá, para esse pequeno drive, IR4427. Esse amplificador aqui, além do drive, ele tem aqui um trafozinho pequenininho, trafo de pulso. É uma sequência. Ele recebe a alimentação,
circuito remoto vai chavear corrente para o oscilador. O oscilador vai mandar um pulso PWM para o drive. Do drive vai passar por esse trafozinho de pulso. E aí vem para os transistores, drenando corrente no primário desse transformador, fazendo a variação de tensão de corrente nesse transformador. Vamos para a placa seguinte. Na placa seguinte é a mesma coisa, só vai se modernizando, melhorando a tecnologia, deixando ela mais capaz de conduzir mais corrente, que nesse caso aqui. Note, pessoal, que aqui a gente começou com um trafo pequeno, aqui foi aumentando o tamanho, aumentando a corrente sucessivamente. E aqui já temos dois transformadores, né? Olha o tamanho dele. Esse é gigante, pessoal, olha só, para um amplificador de 5.000 watts. Mas, se você entender bem essa placa aqui, como funciona, vai entender essa e vai entender essa, porque são bem idênticos. Observe a sequência, tá? Após todo o processo que vai começar a drenar corrente no trafo chopper, tá? Ele vai mandar essa corrente aqui através de uma outra bobina, que é o secundário, tá? Qualquer bobina que não seja a que está usando para onde você está mandando a alimentação, por exemplo, a bobina do primário é a bobina que está sendo alimentada com 12 volts. Qualquer outra bobina é secundária e assim por diante. Após drenar a corrente aqui, ele vai mandar para um diodo, tá? Tá aqui, ó. D4, D15, tá vendo? Que são diodos, dois aqui, ó. Olha, ele aqui, ó. Esse aqui tem um meio, o terminal do meio é anodo. Os dois de fora é catodo, catodo. Esse já aqui, ó, terminal do meio é K de catodo. O de um lado e do outro é anodo. Então, pessoal, drenou corrente para o diodo. Vamos para essa placa agora. É a mesma coisa, pessoal, tanto faz aquela primeira placa como essa aqui ou essa. Drenou corrente no trafo chopper, ele vai mandar para o diodo. Esses aqui já são maiores, né? Corrente maior, um diodo mais robusto, né? Chegou nos diodos, ele vai retificar. O que é retificar? Esse componente, ele é capaz de pegar algo que é bidirecional, como uma CC pulsante, um pulso, do secundário de um trafo vindo através do PWM, através da bobina do secundário, e transformando em uma só direção. Então, basicamente ele vai pegar algo que vem em duas direções e transformar apenas em uma. Então ele vai pegar aqui e vai mandar energia já retificada para esses capacitores, que ainda continua sendo na etapa de fonte, tá? Agora vamos para essa placa aqui, pessoal. Aqui é onde a gente vê mais coisa maior, né? Alimentou o amplificador, vai circular corrente no primário desse trafo através do pulso PWM, que chega aos gates dos MOSFET. O dreno, uma hora ele liga ao GND, outra hora desliga. Assim vai ter corrente no secundário, tá aqui os diodos dessa placa. Chegou a alimentação nos capacitor, o capacitor vai simplesmente filtrar, tá? Aqui note que são dois lados, dois transformadores, como essa terceira placa aqui, ó, maiores, são mais robustos, tá? Não quer dizer que seja maior corrente ou maior potência, né? Mas que são mais robustos. Dá pra gente notar só em olhar, né? A primeira, olha aí, certo? É onde vem chegando. E aí, agora vamos para essa placa aqui para você entender melhor. Até aqui você já entendeu que a alimentação chega nesses terminais, passa por alguns componentes, vai até o trafo, depois do trafo chega aos transistores. Drenou corrente aqui no primário, você vai ter tensão CC pulsante no diodo. O diodo retificou, mandou para os capacitores, carregaram os capacitores. Então, se já se carregou, chegou essa tensão aqui fixa, tá? Seja ela simétrica ou assimétrica, mas está carregada a alimentação, e aí você entendeu basicamente o funcionamento de uma fonte chaveada em um amplificador automotivo. Agora, para você entender melhor isso aqui, para você realmente enxergar como circula a corrente em todas essas placas, como realmente é o caminho da corrente, e aí temos isso aqui, tá? Esse circuito, pessoal, ele foi feito exatamente para que você tenha um entendimento melhor, para que na verdade você consiga enxergar o caminho da corrente. Onde você olha em uma placa, você sabe que o positivo vai chegar aqui, passa pelo fusível, passa pelo indutor, chega nesse transformador chopper. E agora? Qual é o fio
o que está acontecendo aqui? Como é que eu vou saber por onde a corrente está circulando? Está indo, está voltando? Por isso que eu fiz esse circuito para você entender melhor. E é aqui que nós vamos estudar um pouquinho, para que você realmente entenda como funciona o circuito eletrônico no amplificador de fonte chaveada automotivo. Porque a gente sabe que um circuito impresso desse deixa oculto as trilhas, o caminho por onde a corrente circula, né? Isso a gente sabe que tem uma certa dificuldade, porque muitas vezes a gente precisa seguir o caminho e olhar para o outro lado, para ver para onde esse caminho vai, por onde essa corrente circula, né? E por isso mesmo que eu fiz esse circuito, pessoal. Aqui no canal já temos uns vídeos bem explicativos sobre isso aqui, tá? Mas eu vou mostrar a você direitinho aqui o caminho onde a corrente circula. Vamos conhecer os estágios. Aqui, por exemplo, pessoal, é o estágio oscilador de PWM. O circuito oscilador ele vai gerar um pulso PWM, tá? Depois ele é integrado nesse CI, nas entradas do pulso PWM. Depois ele sai aqui com a corrente maior, levando o mesmo pulso, a mesma forma de onda para o gate dos MOSFET, todos eles, tá? Então o MOSFET vai simplesmente ligar esse terminal aqui, que é o dreno, ao source. Digamos que ele vai fazer um chaveamento, né? Uma comutação, um liga e desliga desse ponto para esse, entre o terminal do meio ao terminal aqui da ponta. Ele vai simplesmente ficar ligando e desligando. Dependendo da frequência que o seu oscilador produza esse pulso, tá? SG3524, no mesmo tempo ele vai ligar desse ponto para esse. Então ele vai ficar basicamente ligando e desligando. Quando ele liga e desliga, pessoal, ele vai pegar esse ponto aqui, ó, que é o GND, tá? E levar a esse ponto positivo. Através dele, apenas a bobina do primário, tá certo? Aqui é onde vem o positivo. Você vai ligar aqui 12 volts, ele vai circular pelo fusível, passa por esse indutor. Depois ele vem aqui, pessoal, ó, entra aqui na bobina, onde está dividido um lado e outro. E aí esse positivo ele começa a circular por essa bobina, vem. Quando chega aqui, encontra o meio do transistor. Então, nesse momento aqui, que chega o pulso PWM, que o tempo for on, o tempo on é ligado quando tem um pulso gerado, quando está a parte positiva, tipo aqui, ó. Aqui, pessoal, temos na tela desse osciloscópio, temos um ciclo completo do PWM, onde esse ponto alto é o tempo on, esse ponto baixo é o tempo off. Então, no momento que o transistor estiver nesse exato momento aqui, ó, recebendo isso aqui do pulso, ele vai pegar esse ponto aqui, onde chega 12 volts, e vai ligar ao GND. Então, basicamente, ele vai ficar fechando aqui, ó, desse ponto para esse, tá? GND positivo, GND positivo. Na mesma velocidade, tá? A mesma velocidade, pessoal, é isso aqui, ó. Frequência, tá? Aqui é 1 kHz, é a própria frequência que o gerador aqui manda, tá? Nesse caso aqui, quem determina a frequência é aqui, as configurações no oscilador. Se ele foi configurado aqui para 20 mil vezes, que é o caso aqui, vamos já conferir. Se está configurado para 20 mil vezes, ligar esse ponto ao GND, então esse transistor vai receber essas 20 mil vezes aqui. O dreno vai pegar essas 20 mil vezes que recebeu o pulso aqui e vai ligar desse ponto para isso, fazendo com que leve esse positivo para o GND. Tá? Fazendo isso, pessoal, vai drenar aqui, ó, vai começar a se carregar essa bobina, tá? Essa bobina aqui do primário, ela vai começar a energizar, ela vai começar a armazenar energia. Toda vez que o pulso PWM estiver na posição on, ligado, com essa frequência aqui, seja qual for, nesse momento,
essa bobina vai estar acumulando carga elétrica, vai estar acumulando, vai estar se carregando. Então, nesse momento aqui, pessoal, ainda não temos corrente na outra bobina, que é a bobina que faz o secundário. Lembra? Bobina do secundário, que chega para o diodo, então ainda não tem, presta atenção. Nesse momento do tempo ON, está apenas armazenando energia, porque esse ponto aqui era positivo, porque ele estava vindo do positivo, circulou pela bobina e chegou a esse ponto positivo, mas no momento que o pulso estiver ON no gate do MOSFET, esse ponto aqui, que é o meio, vai estar fechando totalmente aqui, como se você pegasse um alicate e fechasse aqui, ó, um alicate. É como se você pegasse um alicate e fechasse um curto aqui, ó, certo? Fechasse um curto mesmo, é como se fosse assim. Só que isso é basicamente, ele vai fechar para ligar e vai desligar. Ele vai ficar fechando e abrindo, ligando e desligando. Esse ponto do meio para esse ponto aqui, ó. Vai ficar aqui ligando e desligando. Esse liga e desliga, quantas vezes ele vai ligar e desligar por segundo? Aí vai depender basicamente da frequência. Ele vai depender basicamente de quantas vezes por segundo esse pulso está saindo daqui e chegando até aqui. Compreendeu? Só após a carga estiver ligada, armazenada pelo tempo determinado pelo oscilador, que é a frequência, tá certo? Esse tempo ligado aqui, digamos que 1 segundo só ligado, que chegar o tempo desligado, chamado tempo morto, e aí percorre esse mesmo tempo que ficou ligado, vai percorrer o tempo desligado. Nesse ponto desligado é que vai acontecer a mágica, pessoal. Porque no momento que essa bobina aqui tá 12 volts, que chega pulso PWM, e esse transistor vai fazer com que ligue esse ponto nesse, armazenou corrente elétrica, tá? Atenção, caiu para 0 nesse ponto. Mas aqui armazenou uma grande corrente. No momento que ele entra no tempo off desligado, esse período aqui, nessa posição aqui, off, que esse transistor desligar, esse ponto aqui estava 0, correto? E aí quando ele desligar, durante o tempo do desligamento, esse ponto vai chegando a 1 volts, 2, 5, 10, 12. Digamos que esteja alimentado com 12 volts aqui, ele voltou ao estágio inicial de 12, certo? Quando desligou. Só que nesse momento, pessoal, é que acontece a mágica. Quando essa tensão aqui se iguala à primeira, ela não para por aí. Você alimentou esse ponto da bobina no início com 12 volts, e aí o outro lado chegou 12 volts. Quando o transistor faz o chaveamento, ele fecha aqui para 0. Isso a gente já entendeu. Fechando para 0, está armazenando, correto? No momento do desligamento é que acontece a mágica. Eu repito várias vezes, pessoal, para que muitos iniciantes que ainda estão na fase inicial mesmo, compreendendo, aprendendo a compreender, venham entender também, tá? Porque ditar isso aqui, de uma forma geral, é rápido. Em menos de 15 segundos eu dito tudo isso aqui, tá? Eu vou ditar tudo isso aqui em 15 ou 20 segundos. E aí, qual foi o objetivo do vídeo aqui? É que para você que está iniciando, saiba como funciona isso aqui, tá? Muitas vezes as pessoas não gostam nem de ler. Claro que a leitura é quem ajuda a gente a compreender as coisas. Mas por isso que eu faço esses vídeos bem detalhados, é como se fosse uma leitura do circuito. Então espero que você esteja gostando. Se você puder deixar um comentário, como é que está seu entendimento nesse momento. É muito bom para a gente, para você mesmo treinar a sua mente, tá? Se puder dar um like também, é muito bom, porque o YouTube vai recomendar para mais pessoas que estão precisando de um conteúdo como esse. E muito obrigado a você que está deixando o like, tá? Se você tiver algo a acrescentar aqui, fique à vontade para deixar nos comentários, tá bom? Agora vamos continuar aqui o conteúdo.
No momento da mágica, pessoal, é quando isso aqui volta ao estado de desligado. É no momento que esse 12 volts que estava passando por aqui, que chegou a 0, voltou a 12 novamente. Só que, observe uma coisa, ele entrou aqui positivo, chegou até aqui positivo. No momento que ele fecha entre dreno e source, ele chegou a 0. Ele era positivo, chegou a 0 no momento ligado. No momento que desligou, ele voltou a positivo novamente em relação ao GND. Voltou a positivo 12 volts. Mas no momento que desligou, essa bobina aqui, tá? A tensão ficou 0 sobre ela. Sobre ela. Presta atenção. Aqui quando você liga, tem 12 volts em relação ao GND. Quando ligou, foi a 0 em relação ao GND. Quando você desliga, ele volta a 12 volts em relação ao GND. Em relação à própria bobina, é 0. Se você medir aqui, é 0. A tensão permanece a mesma em relação ao GND, mas a corrente aumenta, fazendo com que nesse momento a corrente vai se expandir aqui nesse fio. E quem está enrolado, e esse fio enrolado nesse núcleo, a corrente vai circular por todo esse campo magnético. Tá? Ele estava armazenando energia. No momento que desliga, essa energia ele tende a expandir, até dobrando essa tensão de 12 para 24, ou até mais. Tá? A gente vai ver no osciloscópio já como se comporta. Então, pessoal, nesse momento aqui é que começa a aparecer. Do mesmo jeito que vai aparecendo aqui, ó, 0 volts quando ligou. E que você desliga, ele vai aparecendo 2, 4, 6, 8, 10, 12, voltou ao 12 volts que estava aqui. Nesse momento que ele expandir, colapsar o núcleo com a corrente que estava armazenado, tá? Esse momento aqui que era 0 passou a ser positivo, maior do que o 12 volts que está chegando. Então, nesse momento aqui é que começa a apresentar a alimentação com a mesma forma de onda que está aqui. Vai chegar aqui. E aí, após essa forma de onda chegar aqui, a tensão chegar aqui, a corrente chegar aqui, tudo de uma só vez, aí sim é que vai ser transportado para o diodo, que é quem vai retificar. Esse aqui está retificando. Catodo no meio, como vocês podem ver na figura, e aquele ali, anodo no meio. Catodo mandando a alimentação para o positivo do capacitor e o anodo mandando tensão negativa para o capacitor, formando negativo e positivo. Se no meio dessa bobina aqui do secundário você tiver, bem no meio, tiver uma emenda, você pode ligar ela para o centro dos capacitores. Até aqui, o centro do capacitor, nele não está um GND, ele está um terra flutuante, tá? Ele é o meio da ponte, ainda não é um terra absoluto, um GND. A partir do momento que você ligar um fio desse ponto, que é o meio dos dois capacitores, ao meio de uma bobina, tá? Digamos que 4 volta para cá, 4 para cá, e o meio você vai ligar para esse ponto. Ligou para esse ponto, aí fica assim: GND, positivo e negativo. Então, pessoal, isso aqui é basicamente o funcionamento da fonte chaveada de um amplificador. E aí vem os circuitos adicionais, como o circuito de proteção, que a gente vai botar para funcionar também. Vem aqui, ó, o circuito remoto, onde temos um transistor NPN e um PNP para fazer o chaveamento. Onde ele está presente, pessoal? Por que eu mostrei tanta placa, pessoal? Porque é basicamente iguais, pessoal. Olha o terminal remoto. Esse aqui também vai ter um, esse aqui vai ter um, esse aqui vai ter um, esse aqui também, esse aqui também. Vamos nesse aqui, pessoal, onde é que ele está aqui, ó. Esse aqui, pessoal, tem um circuito também aqui que faz o chaveamentozinho, ó. Olha, não analisei essa placa, mas é basicamente aqui alguns transistores que vai trazer a alimentação para esse oscilador. Esse aqui vai trazer a alimentação para o oscilador. Esse aqui é o circuito remoto que vai trazer a alimentação para o microcontrolador. Esse aqui também vai ter, olha só nessa placa, um circuito com transistor, que possivelmente seja esses aqui, que vai trazer a alimentação para o oscilador. Esse aqui possivelmente é nessa plaquinha aqui, ó, moduladora, PWM, tá entendendo? Olha aqui onde tem os transistores BD 139 e 140, que está fazendo exatamente a função desse pequeno drive. Esse pequeno drive.
Então, pessoal, eu quero convidar vocês a conhecer um pouquinho mais o passo a passo como funciona. Temos vídeo gratuito e temos também o vídeo do curso de amplificador, onde você vai conhecer basicamente todo o passo a passo de um amplificador, tá? Da etapa de fonte até a etapa de saída, passando pelo pré-amplificador. Vamos ligar essa placa para a gente ver o funcionamento. Quase tudo já ligado. Agora o LEDzinho já estava piscando, só eu tocar aqui, pessoal, olha só. Né? É incrível, né, pessoal, como funciona. Vamos ligar o osciloscópio aqui no GND, tá? Isso aqui é o GND do primário, tá certo? Agora vamos para o circuito aqui, ponteiro do osciloscópio. Primeiro eu vou ligar a placa, tá? Vou ligar o circuito aqui, ó. Quando você conecta esse fio, olha, acendeu. Você basicamente tá mandando a alimentação aqui, ó, para o dreno do transistor, a partir do momento que ligou 12 volts, depois que liga o remoto, através desse circuito, vai baixar a tensão aqui na base do transistor PNP, fazendo com que ele chaveie uma alimentação positiva desse ponto, que é o emissor, para o coletor, trazendo a alimentação para o oscilador, para o drive, tá? Agora vamos medir o pulso PWM para ver se a gente encontra aqui. Primeiro vamos aqui, ó, aonde é gerado o pulso, né? Vamos ver um pulso aqui chamado dente de serra. Vamos encontrar aqui nesse capacitor. Olha o que está mostrando no osciloscópio, pessoal. Agora vamos para cá. Ele vai gerar esse pulso aqui, ó. Pino 14. Olha o pulso PWM, pessoal. Notem uma coisa, veja a frequência. 19.1 kHz. Ele liga e desliga 19.000 vezes. Ponto 1. Esse 1 é 100. 19.100 vezes por segundo. Tá vendo o que eu falei a vocês? Agora, ele mandou esse pulso aqui no pino 14 e também aqui no pino 11. Também temos o pulso. Agora, pessoal, nota através desses dois fios amarelos que esse pulso está chegando aqui no drive, tá? E é assim, pessoal, que você aprende a consertar o amplificador. A frequência permanece a mesma. O pulso está saindo aqui, está chegando aqui e tem que estar saindo também no drive. Primeiro mede-se a alimentação. Tem alimentação? Vamos lá para o osciloscópio. Vamos ver? Olha, 15 volts, tá? É basicamente a mesma alimentação que está na entrada. Ó, 15 volts, tá vendo, pessoal? VRMS, tensão RMS, 15.1. É basicamente isso que a gente aprende, pessoal, na hora da manutenção. É seguir o caminho da corrente. Se tem pulso na entrada do drive, que é pino 2 e pino 4, tá ligado o GND, tem alimentação, então, basicamente, se o drive estiver bom, é para ter alimentação e pulso no pino de saída, que é esses dois, que é exatamente ligado na base do MOSFET através de um resistor de 10R. Vamos para lá? Tá vendo? Olha a frequência. Olha a frequência, pessoal. Permanece a mesma. No outro lado, também. Tá? Agora, esse pulso vai chegar no gate do MOSFET. Mesma frequência. Tá? E vai fazer com que ligue esse transistor com a mesma frequência do dreno para o source. Agora vamos para esse ponto. Olha o que aconteceu, pessoal. Bem mais alto. Então eu tenho que colocar aqui a chave para 10x, ligado em 10x, e volta para o ponto de medição. Quando você faz isso aqui, pessoal, presta atenção. Vou deixar a chave em 1x. Nota que desaparece da tela, tá? E vou botar a chave para 10x. Voltou. Agora observe VPP. Tá vendo 3,68? Se tá 3,68 com a chave em vezes 10, significa que é 10 vezes aquele número. Por exemplo, a tensão agora ela está assim, ó. 36,8. Vamos ter a certeza se é isso mesmo? Põe a chave aqui em 1x, coloca a ponteirazinha pra gente travar aqui. Vamos travar aqui direto no transistor. Olha, pessoal. Ó, vou colocar aqui para esse ponto. Nota que vai dar a mesma coisa. Olha, 10. 3,68, certo? Agora, 1x
20 volts, correto? Agora observe onde está a mágica. Quando a gente coloca a ponteira de prova em um determinado local que estiver na escala errada, digamos assim, um X, aí o que vai acontecer? Fugiu da tela. Então, se fugiu da tela, não tem como você saber qual a tensão real. E aí vamos colocar essa imagem para a tela, porque o osciloscópio ele só vai te mostrar aqui nas métricas se tiver dentro dessa tela aqui. Se tiver fora, ele não vai mostrar, até porque não é para mostrar mesmo, né? Agora vamos levar ele lá para baixo. Olha, pessoal. Note que a tensão vai subindo. Lembra que estava 3,68? Vamos ver se quando chega lá embaixo... Deixa eu apertar aqui para ficar mais lento. Mais afinado. Olha só. Vai olhando aqui, pessoal. 29. Tá? Olha o que está acontecendo. Vou descendo. 3,68, não é isso? Olha a tensão aparecendo. Por quê? O pulso está chegando dentro da tela. Na verdade, ainda ficou um pouquinho maior, tá vendo? 37,6. Olha aqui. Então, o que acontece? Muitas vezes você vai medir em um local que a tensão está maior do que o que está selecionado aqui na escala. Então, o pulso simplesmente ele vai fugir da tela. Fugiu da tela, ele vai mostrar só o que está dentro. Até agora está 21 volts. Quando esse pulso volta completamente para dentro da tela aqui, aí ele vai mostrar a tensão real. Tá vendo, pessoal? Então, pessoal, é com esse passo a passo aqui que a gente vai conhecendo como funciona um amplificador automotivo. Então, pessoal, agora vamos medir qual a tensão que está nesse secundário, já que a gente já ligou a placa. Vamos medir com o osciloscópio. Vamos lá. Olha, eu vou tirar aqui a ponteira do GND, tá? Primeiro configurar tudo direitinho. Ponteiro do GND tem que sair desse ponto aqui que é primário. Lembra que tudo isso aqui é primário. Primário, tudo isso aqui é primário. Tudo isso aqui é primário. Tudo isso aqui é primário. Aqui também, todas as placas. Só passa a ser secundário depois que retifica e vem para os capacitores. Então, tudo que você está vendo aqui, pessoal, faz parte do primário, inclusive o circuito de proteção. Está aqui na placa. Toda placa tem seu circuito de proteção, tá bom? Toda placa tem seu circuito de proteção, todas, sem exceção. Então, pessoal, a partir do momento que tem uma bobina no trafo e ele sai dali para outro local, ali passa a ser secundário. Então, se o GND estava no primário e agora eu vou medir tensões no secundário, o GND tem que acompanhar o que você vai medir. Nesse caso aqui, ó. Opa, aqui, ó. Terminalzinho. Vamos medir agora o secundário. A gente não conhece a voltagem ali, não sabe qual é que tá, então vamos botar para X10, tá? Vamos lá para o secundário. Vamos engatar aqui essa ponteirazinha. Acho que aqui dá. Dá, aqui mesmo. Ó. Pronto, pessoal. Temos aqui, ó, 28 volts. Conectei aqui na saída. Ok. Conectado. A chave está em 1x. A chave está em 10x. E nota que só temos 2,99, tá? Então tá baixo, tá? Lembrando que 299 vezes 10. Agora vamos para 1x. Já que tá 299, não tá tão alta, vamos lá? Cadê a tensão, pessoal? Subiu para 28, mas desapareceu da tela. Então vamos levar o gráfico para a tela, para dentro da tela. Agora a gente vai ter a tensão real. Quantos volts tá? 31 volts, tá vendo? Agora 31 volts. Por que 31 volts, pessoal? Vamos para uma coisa bem interessante agora. 31 volts, correto? Aqui, ó. Do positivo para o negativo. 31 volts. O que determinou esses 31 volts aqui, pessoal? O que determinou esses 31 volts? Por que eu tenho 31 volts aqui? Aqui eu tenho 12. Aqui nesse transistor eu tenho 38 volts. E por que só 31? Isso depende, pessoal, da relação de transformação, correto? Da relação de transformação, tá? Do trafo. Aqui, por exemplo, ó, esses 31 volts, ele é de acordo com a quantidade de volts que eu coloquei aqui, ó. Quantidade de voltas, de espiras de fio. Cada vez que eu for aumentando isso aqui, a tensão vai sendo maior aqui, ó. E assim por diante, tá? Compreenderam? Isso aqui depende da relação de espiras, depende do campo magnético, depende da frequência de trabalho do oscilador. Então, pessoal,
O vídeo é basicamente isso. E se você tiver gostado do conteúdo e quiser assistir mais vídeos como esse, recomendo que você assista o vídeo do canal, tá certo? São vídeos muito bons como esse aqui, que você vai entendendo passo a passo e a conhecer como funciona qualquer placa de amplificador. Então, pessoal, gostaram da apresentação? Então venha conhecer um pouco mais. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, assista os conteúdos. Se você tiver algo a acrescentar, deixe nos comentários. Isso é muito importante para a gente, até para a gente mesmo saber o quanto a gente está aprendendo no dia a dia. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.